Bom dia, irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus, que alegria podermos estar aqui juntos como igreja para adorar o nome do Senhor. Estou muito feliz, pastor Márcio e um amigo precioso que Deus nos deu na caminhada. Nós temos aprendido que andando no caminho de Deus a gente encontra os amigos de Deus, amém? E uma alegria foi conhecê-lo, junto com a pastora Marisângela, e nós estávamos juntos ministrando em Linhares, eu e minha esposa, nós nos encontramos e foi um presente de Deus, e Deus sempre nos apresenta os amigos dele, quando a gente decide andar no caminho dele, amém? Glória a Deus por isso, pastor Fabrício, pastora Renata, amigos preciosos. Cadê o Bernardo? Está nessa linha, né? Bernardo, menino precioso. E então, uma alegria foi estar aqui ontem e hoje pela manhã para poder compartilhar a palavra de Jesus com você. Eu vim de Vitória, Espírito Santo, amém? Uma terra abençoada. Lá nós estamos servindo a Jesus em família. Sou casado há 17 anos com a mulher da minha vida. Tenho 3 filhos. Caleb, que está lá na mídia, lá atrás, tem 14 anos. Cadê ele? Está ali? Está aqui. Tem 14 anos, já está maior que eu. 5 centímetros mais 5 de tupete. Então está 10 centímetros maior que o pai, porque é um jogador de basquete. E o Daniel, de 8 anos, que é uma bênção de Deus, o menino mais sincero que eu conheço na minha vida. Esses dias eu estava sentado na mesa para almoçar, e aí ele percebeu que nós não oramos, ele virou para mim e falou: o pastor não vai orar não? Eu falei: glória, irmão, você é evangélico, né? Você é bem evangélico. E o Samuel, a rapinha do tacho, 2 anos e meio, e nós temos 3 meninos, porque Deus nos deu essa missão, o mundo está precisando de homens, amém? Então Deus nos deu essa missão de povoar a terra com homens. Então estamos forjando esses homens para o que Deus vai fazer. Estamos preparando eles para poder servir ao Senhor e formarem famílias abençoadas. Glória a Deus por isso. A gente está pastoreando lá a Igreja Batista Filadélfia em Vitória. Sou pastor sênior, pastor líder de uma igreja pela graça de Jesus, tá? E glória a Deus por isso. E antes de começar a minha palavra, nós escrevemos esse livro, A Família que eu Sempre Quis. Estou falando aqui porque o meu time de mídia pediu, o Caleb, ele falou: pai, você esqueceu de falar do livro ontem, cara. Parece que ele está querendo comissão no livro. Ele falou, ele brigou comigo ontem, pastor, esqueceu de falar do livro, o mover aconteceu e você esqueceu de falar do livro. Eu falei: tá bom, desculpa, Espírito Santo. Enfim, e nós escrevemos esse livro pela graça de Deus, A Família que eu Sempre Quis. E a gente fala, não é sobre famílias perfeitas, é sobre famílias bíblicas. Pela graça de Deus, a graça que tem poder de preencher a nossa vida, a nossa casa. Tanto solteiro quanto casado, é uma instrução, é um fundamento para você que casou, para ajustar, para desenvolver, para você que ainda não casou, para aprender, para não errar ou errar menos dentro da estrutura do casamento, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Uma igreja amada, uma igreja querida, tenho a alegria de estar aqui com vocês. Se você pode, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 42. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Isaías 42, versículo 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: espere aí, pastor. Não posso esperar porque tem que acabar na hora. Pastor, viu? Acabar na hora. Isaías 42, versículo 9 diz assim: eis que as primeiras profecias, as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, ela é poderosa, Pai. Ela transforma, ela, Pai, é martelo que despedaça a rocha. Ela é espada que sonda entre juntas e medulas, espírito e alma, e as profundezas de Deus. Ela nos transforma e nos tira do ponto A, nos levando para o ponto B, sabendo que o ponto B é o lugar da tua vontade para nós. Abra o nosso coração para ouvir a tua palavra. Abra o nosso coração para ouvir a tua voz, e que pela graça eu comunique, o Senhor venha falar através da minha vida, e que a igreja do Senhor seja edificada, que o Senhor nos leve a coisas novas que o Senhor está fazendo aqui no Rio de Janeiro, sobre essa comunidade, em nome de Jesus. E a igreja diz
Amém. O que eu quero pregar para você hoje é novo, é fresco e veio do céu. Fale para o irmão que está do seu lado. É novo, é fresco e veio do céu. O versículo no qual lemos nessa manhã do profeta Isaías, segundo os teólogos, ele está dividido em três. O livro do profeta Isaías está subdividido em 3 livros dentro do seu contexto. O livro no qual nós lemos, a parte do texto que lemos, está no terceiro livro, do capítulo 40 ao capítulo 55. Ele está ali dividido nesse período chamado livro da consolação. Ele está reforçando uma mensagem ao povo que está cativo dentro do exílio. Ele está enviando uma mensagem ao povo que está preso dentro de circunstâncias e situações. Ele está ressaltando que mesmo diante dessas circunstâncias e situações, tem um Deus soberano que não perde a rédea da história. E aqui eu começo dizendo para você que esse mesmo Deus que estava ali, usado pelo profeta Isaías, inspirado a profetizar anos e anos, centenas de anos antes do Cristo, foi ele que profetizou sobre o Senhor Jesus. Escreveu o capítulo icônico de 53 dizendo, ele é o homem de dores, sabe o que é padecer. Ele falou sobre os cravos, sobre Jesus ser transpassado. Ele escreveu sobre o servo sofredor. E é assim que esse capítulo, no capítulo 42, começa a dizer sobre o servo que vai libertar o povo de uma condição de cativeiro, sobre o servo que vai liberar e vai libertar o povo de uma condição de dificuldade. Esse Deus no qual usa o profeta Isaías para escrever, ele não mudou, ele continua assentado sobre o trono. E o mesmo profeta Isaías diz que o céu é o seu trono e a terra é o banquinho, é o puff para os seus pés. Esse mesmo Isaías disse que ele não habita em templo feito por mão de homem, mas decidiu habitar dentro de mim e dentro de você. Esse mesmo Deus, ele não muda. Como o pastor citou aqui, o tabernáculo não tinha cobertura por cima, porque a própria cobertura que direcionava o povo de Deus era o céu. Passava o ambiente terreno, mas as palavras dele não passam. Lembra disso? Passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não se passa. E esse Deus, ele está sentado no trono. Ele não perdeu a rédea da história, ele não perdeu o governo do mundo, ele não perdeu o governo do Brasil, ele não perdeu o governo das nações. Ele é o rei das nações. Quem não temerá? Ele é o Senhor Jesus. Ele é o rei que todos desejam, ele é o rei que todos procuram. E ele está voltando para buscar a tua igreja. Ele permanece, ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle da tua vida. Por mais que você ache que ele te esqueceu, por mais que você ache que ele não está te ouvindo, eu te digo nessa manhã, ele não perdeu o controle. Ele continua sendo soberano, ele continua sendo onisciente, ele continua sendo onipotente, ele continua sendo sábio. Ele é poderoso. E é isso que ele está falando. Esse Deus trazendo consolação para o seu povo, esse Deus trazendo resposta para o teu povo. Então fale para o irmão que está do seu lado: Deus sempre nos traz resposta. Deus soberano, Deus fiel, Deus poderoso, ele está dizendo: vou fazendo coisas novas. E ao ler esse texto, eu começo a entender algumas coisas, que existem coisas que já se cumpriram. Existem coisas que Deus já fez, sim ou não? Quantos têm um testemunho de Deus para contar aqui, de coisas que Deus já fez? Aleluia! Quantos têm um testemunho da graça e da bondade de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa? Ele começa o texto dizendo: eis que algumas coisas já aconteceram, já se cumpriram. Isso mostra o quanto ele é real na minha vida e na sua vida. Nos fez chegar até hoje aqui. Nós estamos indo para outubro, ok? Esse mês passou muito rápido. Esse ano passou muito rápido. Meu Deus, já é esses dias eu fui numa loja, já está em enfeites de Natal. Esses dias parece que a gente estava virando o ano. Passou muito rápido. E quantas coisas Deus fez esse ano na tua vida? Antes de entrar em coisas novas, eu queria destacar para você que existem coisas que já se cumpriram.
E quando eu lembro das coisas que Deus já fez na minha vida, 3 coisas acontecem comigo. 3 coisas. A primeira coisa, quando eu lembro que Deus, quando eu coleciono, trago à minha memória aquilo que Deus fez, eu lembro da fidelidade de Deus. Ok? A segunda coisa, eu lembro da sua força de guerra. Deus é um Deus que luta por mim. E a terceira coisa que eu lembro, quando lembro do que Deus já fez, eu lembro da sua presença que nunca me desamparou. Quando eu lembro da sua fidelidade, eu agradeço. E a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a porta para receber mais. A gratidão é a resposta que dou a Deus por aquilo que Ele é e Ele está fazendo. Quando eu lembro daquilo que Deus fez, eu lembro da sua fidelidade. E quando eu lembro da sua fidelidade, eu agradeço. Só que nós estamos numa geração tão insatisfeita com tudo. Pelo menos lá em Vitória do Espírito Santo. Quando eu falar de algumas coisas aqui, pastor Márcio, eu estou falando de Vitória do Espírito Santo, que não acontece aqui no Rio. Pessoas tão insatisfeitas com as suas próprias vidas. Pessoas que não conseguem enxergar aquilo que Deus está fazendo e por isso não lembram da sua fidelidade. Pessoas que conseguem olhar o copo meio vazio e não meio cheio. Pessoas que conseguem se comparar com outras pessoas e não conseguem celebrar aquilo que Deus está fazendo na sua própria vida. Pessoas que têm uma canção de murmuração, mas não têm uma canção de gratidão. John MacArthur diz que a ingratidão é a canção da murmuração. E eu sei que não acontece isso aqui no Rio de Janeiro, mas deixe pregar o meu sermão. Amém ou não amém? Sempre está olhando. A ingratidão olha para o que falta, a gratidão olha para o que Deus já fez. A ingratidão olha pelo que não tem, a gratidão olha pelo que Deus já deu. Os milagres de Deus nunca começaram com o que faltava, sempre começou com o que tem. Um pouco de farinha, um pouco de azeite, 5 pães e 2 peixes, 5 pedras para derrubar um gigante. O pouco para você é suficiente para Deus. É pouco para você, mas é suficiente para Deus. Fale com o irmão que está do seu lado. É pouco para você, mas é suficiente para Deus. É pouco para você. Fala outra vez, que eu senti que você está querendo profetizar isso sobre ele. É pouco para você, mas é suficiente para Deus fazer. É pouco para você, e quando você agradece, o pouco nas mãos de Deus se torna muito. Na sua mão é limitado, nas mãos dele não é. Na sua mão é incapaz, na mão dele é capaz. Uma semente pode transformar a realidade da tua vida. Se segurar na sua mão morre, mas se for para a mão de Deus ela multiplica. Quando começo a lembrar da fidelidade de Deus e pelo que Ele já fez, eu lembro que Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel, imutável. É atributo imutável de Deus. Ele não muda com o tempo, Ele não muda com o governo, Ele não muda com a circunstância, Ele não muda quando você tem dinheiro, Ele não muda quando você deixa de ter dinheiro, Ele não muda quando você está bem emocionalmente, quando você não está. Ele não muda, Ele permanece fiel. E eu lembro do Salmo 100 que fala assim: entrar em suas portas com ações de graças e louvor. Então fale com o irmão que está do seu lado. A gratidão te dá um passaporte para ter uma audiência com o Senhor. Amém ou não amém? Se a gratidão te dá um passaporte para entrar na presença de Deus, a murmuração te dá um passaporte para entrar na presença de quem? Então fale com o irmão que está do seu lado, pare de reclamar. Porque quanto mais você reclama, menos você anda em direção ao propósito de Deus na tua vida. Em contrapartida, a gratidão, que é a memória do coração, que me faz estar diante de Deus, ela me impulsiona para andar a segunda milha. Feche seus olhos por uns segundos.
Comece a pensar nos milagres que Deus já fez na sua vida. Comece a pensar nesses milagres. E quando você começa a pensar que Deus entrou no 45 do segundo tempo, quando você começa a pensar que Deus tocou onde o médico não podia tocar, quando você começa a lembrar que Ele mudou o coração daquela pessoa que você não conseguia mudar, quando você começa a lembrar que você estava perdido, Ele te achou. Quando você começa a lembrar que você estava sem direção, Ele te deu direção. Quando você começa a lembrar que Ele foi fiel e Ele nunca te deixou, o que acontece no seu coração? Esperança começa a entrar no seu coração. E é isso que eu libero sobre você, esperança. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu não vou pensar nas coisas do passado que me impediram de enxergar meu Deus. Não, eu vou olhar para Ele com esperança, porque quando eu lembro dEle com gratidão, daquilo que Ele fez, eu lembro da sua fidelidade. Isso me dá energia, me dá gás para eu poder andar a segunda milha. Está difícil, estou no desafio, estou na prova, estou no deserto, estou no vento, estou na tempestade, estou na dificuldade. O crente é criativo para descrever e adjetivar aquilo, os processos de Deus que Ele trata na sua vida. Eu não sei como você quer chamar, mas Deus está te dando a oportunidade de você lembrar dEle, mesmo quando você não vê se manifestando ao seu redor. Quando eu lembro da sua fidelidade, eu agradeço. Quando eu lembro da sua força, eu lembro que Ele nunca me deixou sozinho. Ele nunca me deixou por conta própria. Ele sempre lutou as minhas guerras. Ele sempre entrou nas minhas batalhas. Ainda quando eu não tinha consciência de quem Ele era, Ele sempre interviu. Ainda quando eu não tinha força para andar, Ele sempre entrou. Aí quando eu não conseguia mais, Ele me segurou, Ele me sustentou, Ele me deu força, Ele enviou gente para me abençoar, mesmo sem eu saber quem Ele era. Ele me livrou, começando da morte eterna. Ele nem sabia, igual o caso de Barrabás, sabe? Barrabás está sendo livre por um cara que ele nem conhece. Eu fico imaginando, pastor Fabrício, os soldados romanos chegando na cela de Barrabás e falando: Barrabás, eu? O pessoal vai votar quem vai ser livre hoje. Ele sem esperança, triste, sabe que fez um monte de coisa errada, vai andando, cruza com Jesus. Tem aquele filme do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo, e os dois estão um do lado do outro. Ele está do lado do homem que vai mudar a sua história, e ele nem conhece o homem que vai mudar a sua história. O Evangelho é graça, não é sobre o meu poder de performar, é sobre aquilo que eu não posso e Ele pode fazer por mim. É aquilo que eu não consigo e Ele consegue fazer por mim. É a força que eu não tenho que Ele tem por mim. É o poder que eu não tenho para vencer que Ele tem por mim. E aí Barrabás está lá e Jesus vai libertá-lo. E ele não conhece Jesus. Porque não é sobre o meu poder para buscar a Deus, é sobre o Deus que era rei e se fez homem, era Deus se fez homem para me buscar no jardim e me colocar de volta no relacionamento com Ele. Todas as outras religiões é o homem buscando a Deus. O Evangelho é diferente. É Deus descendo no jardim para conversar com o homem sobre coisas que Ele já sabe que o homem fez. Eu tenho 3 filhos, irmãos. E todo menino, toda criança quer mostrar as coisas que faz para o pai, certo? Eu lembro que os meus filhos todos passaram por essa fase de mostrar. O Samuel está agora nessa fase. Ele fala: pai, olha o que eu sei fazer. Aí ele fala assim: eu sei pular. Eu falo: sabe, filho? Aí ele fala assim: vou pular, hein, pai. E sabe o que eu falo para ele, pastor? Uau! Cara, desse jeito você pode ir para a Olimpíadas Kids. Você é fera, cara, você é muito bom. Aí ele fala: sério, pai, sério, de novo, vai de novo. Aí ele fala: ó, pai, vou me preparar, tá? Se prepara. E ele fala assim: uau. E na minha cabeça eu tô: cara, esse pulo é ridículo. Só que eu não falei isso para os seus filhos, tá bom? Só que eu estou ali validando ele, eu já sabia que ele fazia aquilo. O Deus que eu estou pregando para você é um Deus que já sabe, mas mesmo assim Ele desce para se relacionar com você.
Ele já conhece e ele desce no jardim e fala: Adão, o que é que você fez hoje? Todo dia ele descia no jardim. Aí Adão fala: hoje eu dei nome nos animais, o senhor não pediu? Tem aquele animal, tem um cabelo escovado, parece que passou chapinha, brabo pra caramba. Eu dei o nome dele de leão. Aí Deus falou: que demais. Mas eu já tinha visto, porque eu sou onisciente, eu sei de tudo. Mas mesmo assim eu desci para me relacionar. Mesmo assim eu vim te buscar. E é tão verdade isso, que quando Adão pecou, Deus não deixou de descer no jardim para estar com ele. Foi Adão que saiu do jardim. Não foi Deus que deixou de estar lá com ele por causa do pecado dele. O seu pecado não muda o que Deus tem por você, mas muda a direção da tua vida. Deus estava no jardim e perguntando: Adão, onde é que você está? E Deus está fazendo a mesma pergunta hoje para Adão, que está aqui hoje: onde é que você está? Eu não saí do meu lugar, eu estou buscando você. Mas isso é outra pregação. Volta para Isaías 42. Quando eu lembro que Deus nunca me desamparou nas minhas guerras. Ele fala: eu lembro o que Deus já fez. Quantas lutas, irmão, você entrou e Deus estava contigo? Quantas lutas você venceu, que se fosse pela sua força você não tinha condição de vencer? Quantas lutas você entrou, quantos desafios você entrou pela fé, eu estava falando com o pastor ontem, a gente entrou em construção, e meu Deus, Jesus, é só Jesus mesmo. Quantas situações você entrou e falou: Senhor, se eu não entrar agora, se eu não estiver comigo agora, eu não vou conseguir. Tem alguém que já viveu isso aqui? Quando eu lembro da sua força, eu lembro que Ele é um Deus de guerra. Eu lembro que Ele é um Deus de aliança, que Ele não muda. Mas agora, quando eu lembro da sua presença, o salmista fala assim: ainda que eu passe pelo vale. Ô irmão, tem vale, irmão. Tem vale que a gente passa, que às vezes não tem nem força para orar. Tem vale que a gente passa que não tem nem força para levantar da cama. Tem vale que a gente passa que tem hora que nem você se entende, nem você se compreende. E aí nesse vale, ele fala assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho. Não é sobre quem é meu pai, não é sobre o recurso que eu tenho, é sobre quem está comigo. É sobre quem não me deixou, é sobre quem está comigo todos os dias. E a pior mentira para um crente é que ele está sozinho, porque o próprio Jesus falou: eu estarei com você todos os dias da minha vida, da sua vida, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Fala para duas pessoas: você não está sozinho. Você não está sozinho. Fala para ele: você não está sozinho. Quando você lembra do que Deus já fez, você lembra que Ele nunca te deixou. Ainda que seu pai e sua mãe te deixem, Ele não te deixa. Mas aí, irmão, acontece uma coisa interessante, porque quando eu lembro da fidelidade, eu agradeço. Quando eu lembro da sua guerra, eu lembro que eu não estou por conta própria. Isso me dá força para prosseguir. Mas quando eu lembro que eu não estou sozinho, que a sua presença está comigo, eu o adoro. Só há uma resposta num coração de quem sabe que não está sozinho: eu o adoro. Eu só levanto a minha mão para o céu e digo: eu levo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O Senhor está comigo, o Senhor não me desampara. 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor é meu escudo, o Senhor é minha torre, o Senhor é meu baluarte, o Senhor é meu broquel, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me leva a pastos verdejantes, o Senhor me guia a águas tranquilas, o Senhor me prepara uma mesa para mim, Pai, no meio do deserto. O Senhor não me deixa, e por saber disso, eu o adoro. Então levanta a sua mão para o céu, entregue a sua adoração ao seu Deus. Entregue a sua adoração ao Senhor. Isso.
isso. Adore a presença dEle, adore o Senhor agora. Adora Ele. Lembra que Ele nunca te deixou. Lembra que Ele nunca te deixou. Lembra que Ele sempre segurou a tua mão. Lembra que Ele sempre foi teu pai. Lembra que Ele sempre foi o teu amigo. Você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. Você pode levantar a sua mão para o céu e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca me abandonou. Obrigado, Senhor, o Senhor sempre esteve comigo. Muito obrigado, meu Pai, o Senhor não desiste de mim. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu faça as escolhas mais erradas, o Senhor não me abandona. O Senhor não me deixa. O Senhor não me deixa só. Ainda que pensamentos venham bombardear a minha mente, dizendo que eu não sou o suficiente, ainda que pensamentos venham querer me roubar desse lugar, dizendo que eu estou sujo, o Senhor não desiste de mim. O Senhor não me deixa só, até na maior prova. Se eu entro na fornalha, o Senhor está. Se eu vivo a tempestade, o Senhor está. Se eu estou no deserto, o Senhor está. Ele está. Minha resposta é te adorar. É isso, irmãos, a tua resposta é adorar. Porque a gente só pode ir para coisas novas quando a gente entende o que Ele já fez na nossa vida. Nós estamos vivendo uma geração que quer o novo, do novo, de novo, mais e mais e mais, e não desfruta de nada do que está vivendo e daquilo que Deus já fez. Deus está aqui. E Ele está querendo a minha, a sua adoração. Ele está querendo a minha, a sua entrega. E quando você exercita a sua mente lembrando do que Ele já fez, você não fica da mesma forma. É quase que uma bipolaridade do profeta em Lamentações. Porque você começa a ler o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, abre um parênteses, e Deus permitiu um homem escrever um livro sobre as suas lamúrias. Ele começa a falar dos inimigos, ele começa a falar das flechas, ele começa a falar de todos os problemas que ele está vivendo. Mas no versículo 20 ele fala: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Aí ele começa a falar da bondade de Deus. Parece que é um no capítulo 3 até o versículo 20, e depois do versículo 20 é outra pessoa. Porque ele começou a se relacionar não pelo que Deus não tinha feito, ele começou a se relacionar com Deus pelo que Ele estava fazendo e por quem Ele é. E aí ativou dentro dele a consciência da presença. Porque saber que Deus está é uma coisa, agora perceber e provar e viver é outra. Nós sabemos muita coisa aqui, mas pouca coisa aqui. Já sei desse texto, já sei disso, já sei daquilo. Mas muitas vezes não vivemos, não provamos. O Evangelho não é sobre um menu que a gente conhece, mas sobre uma experiência que nós vivemos a cada dia com o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele fala: eis que estou fazendo uma coisa nova. Algumas coisas já se cumpriram, mas eu vou vos anunciar as coisas que vão acontecer.
Ele chama, aí ele faz assim, ó, uma perspectiva do passado e que Deus já fez. E ele chama o povo para olhar para o presente e falar: eu vou te anunciar algo agora. Amém, o que Deus fez te traz aqui, mas agora tem coisas novas apontando para o seu futuro. Coisas novas de Deus. Eu vou te anunciar agora. E aí, nós muitas vezes, ou estamos presos no passado, ou estamos com excesso de futuro, né? Quem está preso no passado, vive angustiado. Quem está preso no passado, vive de saudosismo. Congelou num tempo e não consegue viver o que Deus tem hoje. Quem vive de futuro, está ansioso. Não consegue dormir, está acelerado. Está à frente do tempo. Eu quero futuro, eu quero futuro. Não desfruta quem está perto. Está com pressa. Só ouve a conversa no 2x do WhatsApp. Ele não consegue conversar. Mas Deus chama as pessoas, Deus chama o povo que está cativo, para não olhar para o passado somente, com saudosismo, mas olhar para ser impulsionado para o presente. Ele fala: agora eu tenho algo para te falar. Você está pronto para ouvir? E aqui entra uma geração que tem tantas vozes soprando no seu ouvido, tantas vozes falando com você, ditando o que é urgência, ditando o que é necessidade, que você não consegue parar para ouvir a voz de Deus. É tantas vozes. Esses dias eu vi um noticiário falando assim: urgente. Falei: o que é urgente? Nasce uma cabra com 2 cabeças no interior do Espírito Santo. Falei: o que de urgente tem nisso? Só que se você deixa as pessoas, a mídia, a sociedade impor a você urgências, você não vai saber o que é urgência para ouvir a voz de Deus. Se você deixa a sociedade impor a agenda, você não vai ter controle da agenda e do tempo. Ele está falando: eu quero te falar algo agora. Mas tem tantas vozes falando. Tem vozes dizendo: produza mais, acorde mais cedo. Aí quanto mais cedo você acorda, tem gente acordando mais cedo que você. Você nunca consegue acordar mais cedo daquele que está acordando mais cedo. Está entendendo? Aí o cara fala: arrasta para cima e faz 1 milhão. Aí você fala: meu Deus, eu estou com quase 40, eu não fiz 1 milhão. O cara está com 20, já fez 1 milhão. Aí fica deprimido, fica angustiado. Aí você pega o melhor recorte da vida dos outros, chamado Instagram, e acha que aquilo ali é a vida das pessoas. Aí você se deprime. Aí reflexo. Estava em São Paulo essa semana, estava ouvindo algumas pessoas lá e é isso: remédio para dormir e outro para acordar. É porque tomou remédio para dormir porque não conseguia. Aí tem que agora produzir no outro dia, tem que tomar um remédio para ficar bem no outro dia. Remédio para emagrecer, remédio para isso, remédio para aquilo, porque não quer viver o processo. A irmã falou aqui do processo. Aí quer viver uma vida comprando atalhos. Aí não consegue ouvir a voz de Deus. Aí chega na igreja no domingo e fala: pastor, ora, unge. Aí pastor, ora, e a gente ora. Te unge, não é isso, pastor? Te atende no gabinete. Acaba um culto desse, Deus tocou, ora por mim de novo, aqui uma oração especial. Aí não adianta orar aqui e você fazer tudo diferente durante a semana da sua vida. Aí Deus quer falar coisa nova, Deus quer anunciar. A gente está entulhado de um monte de coisa. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Não me olhem com essa cara, por favor. Até o final você vai me amar, amém? E Deus quer fazer coisa nova. E a gente está tão cheio de... A gente não abre espaço para Deus fazer em nós. Aí Deus falou: eu vou fazer coisa nova. Tem espaço para Deus fazer coisa nova na sua vida? Tem espaço para Deus fazer coisa nova na minha vida? E é interessante que a palavra novo, há pelo menos 3 palavras para a gente poder estudar, tanto no grego quanto no hebraico, que é novo. Mas eu gosto de uma palavra, que é shadash, que diz assim: feito como o original, fresco. A minha avó, ela fazia e faz um pão caseiro que cheirava a casa toda. E ela pegava, fazia a massa, deixava de um dia para o outro a massa descansando, preparava tudo. E ela teve 10 filhos, adotou 5. Então ela tinha mais de 20 netos. Imagina como é que era isso. E aqueles meninos tudo esfomeados, querendo comer o pão. Ela falou: espera, vai só estar pronto amanhã.
Mas todo mundo sabia quando ela assava o pão, pastor Fabrício, porque tinha um cheiro de coisa fresca. Sabe o que Deus quer fazer em nós? É uma coisa fresca, uma coisa nova. Sabe o que Deus quer fazer conosco? E quando eu falo disso, irmãos, eu não tenho problema se for isso, mas eu não posso resumir a isso, ok? Se for um carro novo, se for uma casa nova, se for... Não tenho problema com isso, mas eu não acredito que é só isso. Ou não pode se resumir a isso. Eu sou pastor de igreja, então o que eu mais quero é que o meu povo prospere e cresça. Mas eu não acredito que é só isso que Deus vai fazer. É isso também. Ok? Porque se eu resumo o novo de Deus em uma bênção, um carro novo, daqui a 5 anos ele não está novo mais. Se eu resumo numa casa nova, daqui a 5 anos ela não está nova mais. Se eu resumo num emprego novo, daqui a 5 anos você já está querendo espraguejar seu chefe e mudar. Está entendendo o que eu estou falando? Mas o novo aqui, fresco, feito como original, é um convite para andar em novidade de vida que Romanos capítulo 6 fala. É o que Jesus fala: eu não posso derramar vinho novo em odres velhos. Eu preciso renovar o odre. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É um entendimento renovado pela palavra de Deus, não por ideologias, não porque o youtuber disse, o influencer disse, não pelo que o professor da faculdade disse, mas renovado pela palavra de Deus. Porque tem muito crente que é crente no domingo, mas não é crente na mente, não foi renovado pela palavra de Deus. Crê em coisa que a Bíblia condena, senta em mesa que Jesus iria virar. Então Deus não pode colocar coisa nova nisso. Mas o que Deus está falando no texto eu quero fazer coisas novas. E eu falei, pode ser um projeto, pode ser uma ideia, pode ser um sonho, pode ser uma estratégia, mas pode ser um novo coração para poder adorar. Eu estou numa série com a igreja. Um novo coração para um novo tempo. Um novo espírito para um novo tempo. Uma nova mente para um novo tempo. Um novo eu para um novo tempo. Porque Deus está fazendo coisa nova e a gente está se comportando como a gente se comportava 15 anos atrás. Nós temos uma reforma na nossa casa e eu já vou concluir. E nós mudamos o nosso quarto de lugar, eu e minha esposa. Então onde era o closet, o guarda-roupa mudou, abriu um closet. E aí eu tinha um lugar de colocar sapatos. E sabe, a minha esposa é muito organizada. Onde estão as irmãs da organização aí? Dá um glória a Deus. Eu já tenho uma organização mais artística. Onde estão os homens com a organização artística, criativa? Organização é um ponto de vista. Não vamos entrar nisso hoje, não vamos falar de casamento, ok? Já vi a irmã cutucando o outro ali, não faça isso. Não briga, não cutuca ele agora, que ele não vai comprar o frango do galeto de domingo, aí você vai ter que fazer comida. Aí nós mudamos de lugar. E aí eu entrava em casa, a primeira coisa que eu faço é entrar e trocar de roupa, aí vem os meninos 3 atrás. Pai, vem atrás, vem até dentro do banheiro. Depois que você não tem nem esse espaço de ir no banheiro, está todo mundo lá junto com você. Aí teve um dia que eu já entrei em outra história rapidinho, vou voltar lá. Aí outro dia que eu falei, tá, sai todo mundo daqui, deixa eu trocar de roupa. O mais novo tinha entrado dentro do vaso, em pé, dentro do vaso. O adolescente falando, conversando, falando tudo que ele tinha para falar. E o outro, pai, o negócio da massinha. Falei, sai todo mundo, deixa eu trocar de roupa, pelo amor de Deus. Aí veio um pensamento assim, quando eu terminei, pastor. Daqui a 10 anos você vai sentir falta disso. Eu falei, volta todo mundo aqui. Sente, né? Enfim, fechei a história, mas tinha um lugar novo para colocar os sapatos. Preparou lá, o marceneiro foi lá e colocou os sapatos e tudo mais. E aí eu sempre ia no lugar velho para colocar os sapatos. Porque o closet era novo, mas minha mente ainda era velha.
O closet era novo, mas o meu hábito era velho. E mesmo tendo um closet novo, eu ainda continuava me comportando com o quarto velho. Um dia Deus falou para mim: Diego, você não pode entrar na nova estação com hábitos velhos. Diego, você não pode fazer aquilo que na estação passada era tolerável, nessa nova estação não será suportado mais. E claro que boa parte dessas coisas, quem falou foi o Espírito Santo por meio da minha esposa. Olha a irmã ali, olha. Aleluia, irmã, Deus te abençoe, tá? Diácono, ora por ela ali. Mas Deus queria fazer coisas novas e eu ainda estou me comportando de maneira velha. Tem coisa que não combina mais com você. Tem linguajar que não combina mais com você. Tem hábitos que não combinam mais com você. Tem perfis que você segue que não combinam mais com você. Tem sentimentos que você está brigando no seu coração que não combinam mais com você. Tem atitudes que você tem na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, que não combinam mais com você. Tem posicionamentos que você tem na igreja e no seu devocional que não combinam mais com você. Deus está falando: eu quero fazer uma coisa nova. Mas vai ser fresco, todo mundo vai sentir o cheiro daquilo que é novo. Sabe quando você compra um carro novo, quando você tem cheiro de novo as coisas? Quando você entra também num lugar velho, com mofo, com um monte de coisa, você sente o cheiro na hora. Minha rinite ataca na hora. Pega 3 loratadina e toma. Que é cheiro. Para a gente poder orar. Quantas pessoas não têm novidade de vida para contar? Porque estão vivendo uma vida religiosa. Estão vivendo uma vida. E ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá. Ô irmão, no deserto não podia pegar maná do outro dia. Porque senão dava o quê? Bicho. Tem crente guardando maná antigo. Tem cheiro. Mas ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Apocalipse fala de um pão novo. Porque eu insisto em ficar com as migalhas e coisas antigas? Eu não estou falando de princípio, não estou falando de valor. Está na Bíblia, os princípios e valores nunca vão mudar. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa manhã? Mas eu viver uma vida que vai se envelhecendo com o tempo, e parece que servir a Jesus é um peso, é um fardo. Aí eu fico ranzinza, eu fico amargurado, eu fico chato, aí eu fico enjoado. Eu não tenho mais alegria de viver com Cristo. Aí eu gosto muito da oração do salmista: me dá de novo a alegria da salvação. A única alegria que eu quero é a da alegria da salvação. Eu quero ter alegria por ter um carro novo, uma casa nova. Eu quero ter isso, tudo bem, maravilhoso, não tem problema com isso. Mas não é só isso. Tem algo muito maior que a terra não pode te dar. E quando você entende isso, aí Ele pode fazer coisas novas. Aí Ele te anuncia coisas novas. Aí Ele te conta os segredos dEle. Salmo 25:14 diz: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, que guardam a sua aliança. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. 1 Coríntios 2:9 diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Tem segredos de Deus para Ele te contar. Relacionamento. Mas Mateus 6:6 fala que quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, porque o seu pai que está em secreto te recompensará. Essa palavra é a casa do tesouro. É lá que está a sua recompensa. É lá que está o seu lugar de relacionamento com Ele. É lá que Ele quer desenvolver com você. E quando você não vive isso, essa novidade de vida que fomos chamados para viver, nós nos tornamos religiosos. E a religião pesa. Aí pesa. Dá trabalho. Só que quando nós vivemos com Jesus no reino,
tudo fica mais leve, mesmo sendo trabalhoso. E é isso que Deus está nos chamando para viver nessa manhã. É isso que Ele está te chamando para viver nessa manhã. Algo novo. Mas não é algo novo só que a terra pode te dar. É algo novo que só Ele pode fazer no teu coração. Para você entrar no culto, no seu devocional e falar: tem algo que mudou dentro de mim, eu não sei. Eu estou adorando com mais alegria. Eu estou servindo com mais vontade. Eu estou preparando a mesa para os meus filhos. Olha, está mudado. Eu tirei aquelas louças que eu só usava para as visitas, sabe, louça das visitas, e não bota para a família comer. Eu tirei aquelas louças e eu estou preparando o prato que os meus filhos gostam de comer. Eu estou alegre no Senhor, porque a alegria dele é minha força. Sabe, o meu casamento, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas nós voltamos à paixão que mudou a minha vida. Eu não sei te explicar, mas é algo novo, é algo fresco, é algo que veio do céu. Não é uma cartilha, um manual de 7 passos, 8 passos, não é um curso no Hotmart, não. É algo que Deus fez comigo, no meu secreto, que mudou a minha vida. E agora eu não sei, é igual aquele cego, eu não sei quem me curou, mas de uma coisa eu sei: eu estou curado e eu vou louvar e eu vou adorar o nome do Senhor. Se você quer isso para a sua vida, fica de pé no seu lugar.